Gravação iniciada. Obrigada. Então, pessoal, boa tarde. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 7 de abril de 2021, período da tarde, a segunda parte, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa ordem. A gente está na pauta da tarde, eu vou para o item 82, Adriano Maia Soares, de relatoria do Dr. Maurício. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu sugiro que os senhores abram também a planilha Excel que está aí 82, tracinho análise de documentos. Bem, esse caso do Adriano Maia Soares é um recurso voluntário, folhas 950 a 991, em que o recorrente sustenta em síntese que o auto de infração foi fundamentado em incontáveis dispositivos legais que dificultaria o exercício da ampla defesa pelo contribuinte. O agente fiscal não teria sido objetivo e inteligível na capitulação legal, valendo-se de artifício generalista para sanar eventuais vícios de desconhecimento da lei. Tal ausência de objetividade geraria o cerceamento do direito de defesa. A fiscalização desconsiderou a existência de depósitos de valor igual ou inferior a 12 mil, tendo em vista que a conta mantida em conjunto com a esposa do fiscalizado, os depósitos nela efetuados deveriam ser discriminados entre os seus dois titulares. Foi efetuada a revisão do crédito tributário, que deveria ter sido sucedido de novo lançamento e lavratura de um novo auto de infração com abertura para paz de defesa. Não foram comprovadas pelo fisco as omissões de receita que fundamentam o lançamento. Nesse sentido, a atuação do fisco baseou-se em simples suposições e indícios que deveriam ter sido corroborados por outros meios de prova. Os fatos aventados pelo agente fiscal são insuficientes para configurar as citadas omissões, já que meros depósitos bancários não implicam fato gerador do imposto de renda. A maioria dos créditos efetuados nas contas bancárias recorrentes se referem a contratações de empréstimos, refinanciamentos, posse de quantias pagas fora de instituições bancárias e cheques de terceiros. Também houve esporádico repasse de valores por parte de seu pai ou irmão para cobrir saldo negativo em conta ou fazer frente a despesas da atividade rural, sendo que tais valores retornavam posteriormente aos seus reais titulares ou se prestação para liquidação de obrigação própria. O recorrente realizava descontos de títulos de crédito em sua conta bancária, os quais eram creditados em sua movimentação financeira, fato que não denota acréscimo patrimonial. A fiscalização deve considerar as informações prestadas e os recolhimentos já efetuados pelo recorrente quando das suas declarações de ajuste anual simplificados dos anos calendários 2005 e 2006. O artigo 42 seria inconstitucional e não caberia aplicação de multa de mora, já que não houve obrigação que não foi quitada no prazo legal, e igualmente está incorreto o agravamento da multa de ofício previsto no inciso 1 do artigo 44 da 9.430 de 96, quando não devidamente comprovado pela fiscalização, o evidente intuito de fraude, mormente quando o contribuinte não ocultou a operação praticada, registrando na sua escrita comercial e fiscal toda a operação. Menciono também o relatório fiscal de folhas 13 a 16. O processo ele vem acompanhado de vários documentos, que estão as folhas 17 a 306. Por mais que tenha havido um termo de revelia, as folhas 311, e até o encaminhamento para a dívida ativa, o contribuinte apresentou impugnação em 6 de 5 de 2010, folhas 321 a 346. Essa impugnação veio acompanhada de alguns documentos, como cópia do auto de infração, documentos pessoais e procuração e comprovantes referentes a de janeiro a dezembro de 2005 e de janeiro a dezembro de 2006. A DRJ
no acórdão lá de folhas 915 a 944, deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte conforme o entendimento resumido nessa emenda, dizendo que ele excluiu as transferências entre contas correntes do próprio sujeito passivo, né, dizendo que deve ser excluídos da base tributável os depósitos bancários decorrentes de transferência entre contas correntes do próprio sujeito passivo. Isso foi excluído, então. Não foi acatada a alegação de nulidade. A DRJ entendeu que os empréstimos não foram comprovados, entendeu que para comprovação do depósito bancário com pagamento de empréstimo concedido, a necessidade de efetiva comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo respectivo contrato da informação nas declarações de ambos os contratantes, da comprovação da quitação efetuada. E esse, senhores, é o relatório do essencial. No que se refere ao conhecimento, o recurso é tempestivo e eu conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF 2, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa, me parece, porque, afinal de contas, foi garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Agora, no que se refere à omissão de rendimentos em si, eu fiz essa tabela. O processo é um processo grande, um processo realmente com farta documentação, e eu fiz vou ler para vocês quais foram as premissas que eu parti para essa tabela, né? Me parece que os documentos juntados aos autos pelo contribuinte não aparentam comprovar as alegações referentes às origens dos depósitos questionados, uma vez que, no que diz respeito, por exemplo, aos valores que alegadamente têm origem em empréstimos, em alguns documentos as datas especificadas não correspondem àquelas referidas nas alegações do contribuinte. Em outros casos, há incongruência de valores, e ainda há aqueles em que o remetente dos valores constantes dos documentos apresentados não é o mesmo indicado nas razões do recurso. Por fim, embora exista correspondência, em alguns casos, de datas, valores e remetentes entre determinado documento e alegação do recorrente, as declarações formuladas pelo recorrente não têm firmas reconhecidas e são datadas de momento posterior à autuação. Em situações com correspondências semelhantes, mas envolvendo contratos de mútuo, tais instrumentos também carecem de reconhecimento de firma, não há reconhecimento de firma, além de possuírem a assinatura de somente uma ou nenhuma testemunha. E quanto aos demais depósitos, a documentação é suficiente para demonstrar o alegado pelas razões que eu menciono também na planilha e adiante. No que diz respeito aos depósitos referentes a contratos de desconto de créditos, não foram apresentados cheques correspondentes aos depósitos questionados, e embora exista correspondência de valores, datas e remetentes entre os documentos apresentados e as alegações dos contribuintes, os contratos de desconto de crédito não aparentam ter firma reconhecida. Nenhum deles tem firma reconhecida, e isso é algo que eu trago para a gente debater se é necessário ou não. Em alguns dos contratos também está ausente a assinatura de uma das testemunhas nomeadas nos instrumentos. O que me parece, com todo respeito, posso estar equivocado, claro, mas o que me parece é que talvez a documentação tenha sido produzida a posteriori. Não tenho como, não há como comprovar isso, mas uma forma de afastar por completo qualquer dúvida seria o aporte de um reconhecimento de firma, dando conta de que aqueles documentos são, no mínimo, contemporâneos àqueles depósitos. E aí, senhores, eu fiz uma planilha detalhada. Percebam que há um primeiro grande grupo de depósitos referentes a empréstimos, segundo grande grupo de depósitos referentes a contratos de descontos de cheques, em que eu menciono as datas, os valores, e nas observações digo a razão pela qual esses documentos não me parecem comprovar as alegações no recurso. Né?
que se sintetizam naquilo que mencionei há pouco para os senhores. Então, diante de todo o exposto, na minha humilde opinião, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2, e na parte conhecida, afastar as alegações de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso. É claro que essa tabela que os senhores têm em Excel aí apartada estará constante do voto, claro, vai ser inserida no voto. É como voto, senhores conselheiros. Ok, doutor Maurício, obrigada. Bom, alguém tem alguma ponderação? Doutor Paulo? Sim, eu vi que você citou aí no relatório, dentre as teses defensivas, que a fiscalização desconsiderou a existência de depósito no valor igual ou inferior a R$12.000, tendo em vista que há uma conta conjunta com a esposa do fiscalizado, os depósitos nela efetuados deveriam ter sido discriminados entre os dois titulares. Eu não vi essas duas questões enfrentadas, entendeu? Aí, com relação a esse depósito inferior a R$12.000, hoje existe uma súmula CARF que manda excluir, entendeu? Então, eu acho que seria o caso de... Isso, Paulo, me desculpe de interromper, mas isso era algo que eu gostaria até de conversar no colegiado. A súmula fala que eu tenho que excluir depósitos menores de 12, desde que a soma deles seja inferior a 80 mil. Isso é a lei, entendeu? Isso foi sempre assim que eu votei em primeira instância. Agora a súmula já dá outro entendimento que praticamente consagra uma isenção em relação aos depósitos limitados a R$80.000, entendeu? Mas a minha pergunta diz respeito ao seguinte, e me perdoem a minha ignorância, mas a minha questão se o somatório desses depósitos inferiores a R$12.000 for maior de 80 mil, eu vou considerar esse limite de 80 mil ou vou desconsiderar todos? Essa é a minha dúvida. Ou desconsidero... A gente está considerando, a gente tem julgado na turma aplicando o entendimento dessa súmula que até 80 mil está isento, entendeu? Está isento. Está isento. Mesmo que os depósitos no total superem isso. Eu sempre julguei de uma forma contrária a essa súmula, entendeu? A questão é saber, essa súmula era contemporânea? Acho que não era, ela é mais recente, né? É a 61, porque a 61 está dizendo isso, eu nunca julguei assim. Eu nunca julguei assim. Eu também a gente não. falava que era um limite, é justamente o contrário. A gente, pelo menos o entendimento que eu tinha com o João, com a Sheila, que era o seguinte, se fosse 81 mil, por exemplo, no ano, a pessoa tinha que explicar 81. Não era 1.000. Porque era como se... Eu sempre julguei assim, mas a súmula está dizendo que os depósitos bancários iguais ou inferiores a 12 mil, cujo somatório não ultrapassa 80 mil, no ano calendário, não pode ser considerado na produção de omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada na pessoa física, vinculante em 2018. Hoje está assim, entendeu? Eu lembro que eu entrei em algum precedente aqui e formei a convicção de que realmente isso está caracterizando uma isenção até 80 mil. Porque veja, se a orientação for considerar os 12 mil, aí o provimento tem que ser parcial para tirar os depósitos menores do que 12 mil até o limite de 80. Mas eu fiz uma interpretação diferente, me pareceu que é um E ali. Tem que ser menores de 12 mil, desde que esses menores de 12 mil não atinjam 80. Exato. Você pega todos os menores você leu a lei, e limita a 80 mil. A lei diz isso, entendeu? E eu sempre votei pela lei. Eu pensava assim, como você falou, não, Paulo. Eu concordo com a Fernanda. O doutor João pediu para falar, acho que ele vai explicar essa forma como a gente vem julgando. Diga, João. Depois o Wesley. Vamos lá, como que eu julgava antes da existência da súmula? Eu sempre julguei assim, como a Fernanda acabou de falar. Se os depósitos dele somaram 81 mil, então ele tem que justificar tudo. Isso era o que eu julgava. Depois da súmula, eu mudei realmente o jeito de julgar, mas não é como o Paulo está dizendo. É o seguinte, ele agora pode ter 81 mil todos os depósitos.
somados. Pode ter 300 mil os depósitos somados. Mas se os de 12 mil para baixo não chegarem a 80, se não chegarem, não precisa justificar. Então, vamos supor que ele tenha 100 mil para justificar, porque já tem mais do que 80. Mas, se eu pegar só os depósitos até 12 mil e somar esses depósitos, deu 70 mil. Então, dos 100 mil que ele tinha que justificar, 70 mil corresponde a depósito até 12 mil. Passei a aplicar a súmula. Antes eu não aplicava a súmula, e eu considerava que eu tinha que justificar, inclusive, os 70 mil. Esse é o meu entendimento. O que o Paulo está dizendo, se eu entendi bem, é o seguinte, que se ele tem, dos 100 mil, se ele tem 90 de depósito até 12 mil, 90, 80 tem que excluir. Não é, eu não entendo que a súmula está dizendo isso. A súmula está dizendo que os depósitos até 12 mil que somem 80 mil. Agora, se der mais do que 80 mil, não exclui nada. Eu acho que exclui, viu? Senão não precisaria de súmula nenhuma. Olha, Paulo, eu li esses precedentes todos com o João uma noite. Justamente porque eu votava, eu e outras pessoas votavam da seguinte forma, que se desse 81 mil de depósito a justificar, 81 mil, todos os depósitos deveriam ser justificados, inclusive os menores de 12, independente do seu valor. Era esse entendimento eu não posso aplicar mais por causa da súmula. Eu tenho que excluir os depósitos até 12 mil se eles somarem 80. Somarem até 80. Mas se eles somarem mais do que 80, se os depósitos pequenos somarem mais do que 80, eles têm que ser incluídos. Não vejo isso como limite de isenção de 80 mil. Aqui então, os menores somam, pela minha conta, 57. Tem que excluir pela súmula. É o caso de excluir. E eu lembro que a gente leu, João? A gente leu esses precedentes tudo, a gente pensava como a Fernanda tinha falado, aí a gente leu, eu falei, não, a gente tem que se curvar ao entendimento. Não tem jeito. A questão, doutor Maurício, é que se essa soma que o senhor fez agora não tivesse dado 50 e poucos, se ela tivesse dado 85 mil, por exemplo, no meu entendimento, eu teria que justificar todos eles. Porque passaram de 80. Exato. No caso aqui, aplicando a súmula 61, dar provimento parcial para excluir os menores. Isso, os depósitos de 12 mil que não somam 80 mil. Isso aí. Doutor Wesley pediu a palavra, depois foi a doutora Letícia, depois o Paulo. Eu concordo, doutor João. Inclusive, isso justifica a súmula, né, doutor João? Porque nós tínhamos um entendimento, acho que até o próprio Marcelo dizia o seguinte, olha, tem que aplicar a súmula dos 80 mil e em diante tem que justificar a omissão. Até os 80 mil não precisa, né, no entendimento dele. Então, assim, eu acho que a súmula veio para dizer exatamente o que a lei transcreve, que até 80 mil você tem o benefício da isenção. Passou disso, meu filho, vai justificar. E aí nós temos o caso aqui de 55 mil de uma conta. Eu não sei se é só uma conta ou duas, porque teria que verificar, porque não diz respeito à súmula também, e esse era outro debate que foi tido, não sei se menor ou não, mas eu tenho 3 contas e tenho lá 80 numa, 50 na outra e 30 na outra. Eu tenho que justificar? Tem, porque o somatório levantado pela fiscalização, né, vai dar o total. Senão fica fácil, todo mundo vai. Se não é por conta, você tem bem lembrado, não é por conta, é por contribuinte. É pelo total da fiscalização ali, das contas titulares dele. Então, assim, é somente uma conta nesse caso, ou nós temos mais que uma? Tanto é que gera dúvidas ainda, né? Porque até o Paulo já trouxe uma outra interpretação sobre a questão. Não, eu posso estar equivocado e não é relevante nesse caso, entendeu? Nesse caso não chega a 80 mil, então nem pediria vista para apreciar isso melhor. Então, acho que essa questão, mas eu apontei outra questão ainda na minha fala,
que trata da alegação do contribuinte que tendo em vista que a conta mantida em conjunto com a esposa do fiscalizado, os depósitos nela efetuados deveriam ter sido discriminados entre os dois titulares. Eu não vi isso enfrentado no voto, entendeu? Não sei nem se ele trouxe prova disso, de haver com o titular ou não, entendeu? Estou tentando ver aqui, mas ainda não achei. Eu também estou revisando aqui, mas não... Não sei, de repente, se ele alegou isso mesmo, se isso aí foi aproveitado na redação, acabou passando sem perceber que já estava no texto, né? Um dos acórdãos paradigmas da súmula fala: excluem-se desse montante os valores individuais inferiores a R$12.000 quando a soma deles resultantes é inferior a 80 mil. Ou seja, não fala que a exclusão é só, eu tenho que considerar o valor total do lançamento. Fala que exclui os valores individuais inferiores a 12 quando a soma dos individuais inferior a 12 é inferior a 80 mil. Eu falo isso porque eu sempre julguei assim, mas eu sempre julguei tendo em mente o valor total do lançamento. Por essa interpretação, parece-me que o corte todos os depósitos inferiores a 12 mil estão aqui. Pode ter um depósito de 1 milhão. Esse tem que ser comprovado. Todos os inferiores a 12 mil estão aqui. Se os inferiores a 12 mil não ultrapassaram 80 mil, ele pode ser excluído. Então, assim, é um entendimento que eu estou aberta a fazer. A questão é quando eles ultrapassam os 80 mil. Essa é a questão. Os depósitos pequenos somarem, por exemplo, 90 mil. Ele tem que justificar só 10 ou tem que justificar os 90? Meu entendimento, ele tem que justificar os 90. Sim. Ele ultrapassou os 80. E é o entendimento do Paulo, isso da Letícia que está falando. Não, é o entendimento da Fernanda, do Paulo não é o caso do posicionamento, inclusive pelo precedente que a Letícia citou, reforça a tese do Maurício, entendeu? Então já estou revendo minha posição, mas para esse julgamento isso não é relevante, porque eles são abaixo de 80 mil somatório, então tem que excluir de qualquer forma. Tem outras considerações ainda com relação aos créditos de origem não comprovada. Vários desses créditos foram feitos numa cooperativa, Crediacip, acho. E o que ocorria? Esse contribuinte fazia desconto de cheques. Então, ele recebia um crédito pelo desconto de cheques, que ele devia receber pré-datado, é um produtor rural, né? E esses cheques eram devolvidos e sistematicamente aparece no histórico dele devolução desses cheques, entendeu? Deixa eu ver aqui, por exemplo, Acho que era Casmil, viu? Casmil, né? Casmil. Deixa eu verificar aqui Isso aí consta até lá no relatório fiscal, Paulo. Folhas 13 a 16, você vai encontrar isso aí. Isso, o fiscal colocou lá nas folhas 13 a 16, vamos ver o que o fiscal falou. Procedimentos, auditoria, parágrafo fiscal. Em data tal, o contribuinte apresenta a justificativa dos depósitos efetuados nas contas mantidas no Banco Crediacip e no Banco do Brasil, e solicita prorrogação de prazo. Com relação à justificativa de Crediacip, foi anexada a ata da Assembleia Cooperativa Agropecuária do Sudeste Mineiro, autorizando a Casmil a contrair empréstimo em nome dos diretores. Dessa forma, e o contribuinte era um dos diretores da cooperativa. Dessa forma, a justificativa do contribuinte é de que os depósitos foram efetuados pela Casmil para liquidação de empréstimos e juros de empréstimo. Essa justificativa não foi considerada, pois não foram apresentados os contratos de empréstimos com a Crediacip e os históricos da operação não correspondem à operação de empréstimo. Pois bem, aí a gente vai lá nos extratos bancários, eu vou procurar um aqui para... Estou chegando lá, só um minutinho.
por exemplo, na folha 286, conta dele mantida na Crediacip, Adriano Maia Soares, tem lá vários débitos lançados de débito cheque descontado 35 mil, depois débito cheque descontado 35 mil, depois mais débito cheque descontado 35 mil, somando isso aqui dá 105 mil, que corresponde à operação de valor crédito liquidado de desconto cheque. Então, ele teve várias operações dessas, que vem o valor do crédito, do desconto de cheque, na sequência vem o débito dos cheques, que soma aquele valor do crédito, entendeu? Eu entendo que todos os valores lançados nessa conta bancária aqui, com esse histórico débito de cheque descontado, deve ser deduzido da infração de omissão de rendimento, que corresponde a créditos que foram considerados pelo fiscal como não justificados, que são esses crédito de valor líquido de desconto de cheque. Porque o fiscal entendeu que quando ele descontou esse cheque, foi colocado, ele revelou o rendimento que ele teria aí nas operações dele lá na atividade rural, que foi creditado na conta dele antecipadamente. Só que parte disso não foi honrado. Então eu entendo que está bem claro e não precisa juntar documento algum diante desses históricos aqui, entendeu? De débito e cheque descontado. Acho bastante o histórico do extrato bancário para excluir esses valores aqui que eu reputo justificado. Todos esses que têm esse histórico e que ele justifica. Então, eu tenho... São essas as ponderações que eu tenho. Isso aqui é expressivo, entendeu? Isso aqui é quase a maior parte da infração dele, é isso aqui. Efetivamente, houve uma operação com a cooperativa da qual ele era diretor, que precisou tomar um empréstimo para honrar seus compromissos. Tem uma ata dessa cooperativa no processo. Essa cooperativa se utilizou da pessoa física porque o empréstimo a ser contraído era em outra cooperativa que não transacionava com pessoas jurídicas. Então, ele pegou esse dinheiro, repassou para a cooperativa, posteriormente o cheque foi devolvido, foi rolando essa operação durante uns 4 meses aí. Nesse processo, a coisa não está muito bem documentada e muito provada, mas tem um outro processo que o Maurício vai baixar em diligência que ficou muito bem provado, entendeu? No outro processo, ele conseguiu juntar a cópia dos cheques emitidos pela cooperativa, 3 cheques que montavam no valor de R$100 mil, entendeu? E que esses cheques foram sendo rolados exatamente igual está sendo rolado na casa desse contribuinte aqui, entendeu? E no outro processo, ele juntou a cópia da transferência bancária para a cooperativa do valor que foi creditado na conta dele no desconto de cheque, que criou verossimilhança. Desse processo não está bem provado, entendeu? E são contribuintes distintos, não dá para aproveitar a prova de um processo em outro processo, entendeu? Se fosse o mesmo contribuinte, um ano calendário para outro, a gente poderia, mas aqui não pode. Mesmo porque não estaria provando o mesmo depósito, né? Mas, ainda que eu não provasse integralmente aqui, é bem razoável excluir esses valores aqui, desses descontos aqui que não foram honrados. Ok. Então, como fica, doutor Maurício? Olha, senhora presidente, eu, nesses casos de omissão de rendimentos, eu tenho muito receio, eu respeito o posicionamento, sempre levo em consideração as ponderações dele, sempre, mas eu tenho muito receio em afastar a presunção por verossimilhança. E Paulo, refletindo, não sei nem qual seria o objeto de eventual diligência se nós baixássemos esse, não estou falando do outro, se nós baixássemos esse. Esse aqui, se eu baixasse em diligência, seria para a instituição financeira esclarecer qual a natureza desses valores debitados na conta dele, esclarecer se isso corresponde à operação de crédito e desconto de cheque que não foi honrada, entendeu? Eu não preciso disso, entendeu? Estou convencido pelo extrato, mas se a colegiada tiver uma dúvida, a diligência seria essa, entendeu? Só para esclarecer a natureza desse histórico aqui, entendeu? Para mim está bem vinculado, porque você somando aqui, dá exatamente o valor da operação de desconto, entendeu? E você vê vários meses que isso aqui foi sendo rolado. Acho que foi rolado uns 3 ou 4 meses.
Você vê, essa página aqui, 286, deixa claro que é uma rolagem de operação, entendeu? Porque na mesma data que é feita uma nova operação no desconto de cheque, são debitados os cheques da operação anterior, entendeu? Então, isso foi sendo rolado. Eventualmente, na melhor das hipóteses, uma dessas operações ele não conseguiria justificar, entendeu? Que seria a última delas em que o cheque teria sido honrado. Veja, Paulo, das duas, uma, ou mantenho o meu voto ou encaminho para a diligência. Eu não me sinto confortável para dar provimento. E ainda seria parcial, né? Não é tudo, né? Eu estou propondo essas questões aqui. Veja, o provimento daqueles depósitos inferiores a 12 mil, com base na súmula, perfeito. Mas esses outros, eu baixaria em diligência. Não me sinto confortável de por essa argumentação, acatá-los. Né? Parece que tem que ser afastada a presunção por documentos fortes. Né? Doutor João. Doutor Paulo, bom, então o senhor se convence de que ocorreu de que o crédito, que a gente está falando do débito, não, está falando do crédito não explicado. A base do lançamento é essa. O senhor se convence que esse crédito estaria explicado porque o senhor identificou um débito cujo extrato, cujo histórico indica que houve um desconto de cheque e que agora está estornando. Né? Provavelmente o cheque não foi honrado. Há exemplo do que ocorre no depósito de cheque e o cheque devolvido. Para mim, sim. Só que aí tem um problema que é a questão do valor e data. Porque eu não estou vendo o extrato, eu estou vendo aqui só a planilha do Dr. Maurício, mas o senhor talvez tenha olhado aí no extrato. A questão é assim. Como que eu compartilho isso aqui, Sheila? Não, eu consigo abrir aqui. Me dê só a página do extrato que eu vou rápido. 286 é um deles. Tá. Tem aqui, por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem esse aqui, 35, 35 e 105. Isso. Dia 20. Tá? Eu compartilhei a tela aí para quem quiser olhar aí também. O que o Paulo acha é que esses 35 mil seriam 3 cheques. Teriam sido devolvidos. A mesma coisa com esse 15 mil daqui de cima também. Tem um crédito de 15 mil e um débito de 15 mil. No dia 14, né? Vendo? Eu entendi o raciocínio do Dr. Paulo. Olhando só isso daqui, eu não consigo afirmar que esses débitos de 35, embora somem 105, sejam, como no exemplo que ele deu do cheque devolvido, sejam correspondentes a esses mesmos 105 ou se foram, na verdade, outros débitos. Só tem um jeito de a gente saber isso. Como é devolução de cheque descontado, o banco tem que nos informar se é a mesma operação. Pode ser outros 35 mil que ele emitiu o cheque. De outra coisa que a gente desconhece. E o caso de encaminhar para diligência, né? Eu concordo com o Paulo que tem uma fumaça eu diria, de depósito, eu não diria nem justificado, é o depósito estornado aqui.
parece que ele teria depositado na conta dele 3 cheques de 35 mil. Sheila, pare de compartilhar sua tela, Sheila. Sua tela continua compartilhada para nós. Sheila, para de compartilhar. Eu apertei aqui, mas não foi. Nem minha câmera não quer sair. Tá compartilhando ainda? Não. Acabou. Minha imagem aparece para vocês? Eu não estou me vendo. A sua imagem é para nós. Bom, pode ser, parece, Paulo, eu concordo, parece muito um cheque devolvido, o lançamento tipo de cheque devolvido. Mas só pelo esse histórico do extrato, eu não consigo dizer que é a mesma coisa. A ponto de, como diz o Maurício, afastar a presunção. Eu poderia inferir, mas aí eu acho que a inferência não é suficiente para afastar a presunção. Eu acho que vale uma diligência sim, doutor Maurício. Identificar esses casos para que o banco explique se aquele 105 mil corresponde ao depósito desses 3 cheques que foram descontados. Paulo, tá sem microfone, Paulo. Isso não é só para esses 100 mil, não, entendeu? Seria para todos os históricos de cheque, devolução, cheque descontado, porque são vários, sim. Não estão vinculados apenas a essa operação de 100 mil, não. Tem operações só tendo como exemplo. Ele alegou isso no recurso? Alegou. Ele trouxe alguma planilha, alguma coisa que ele indique quais são? Trouxe? Então, eu acho que é o caso de prediligência, sim. Na impugnação dele tem planilhas, não tem? Marcelo, acho que tem planilhas na impugnação dele. Acho que no recurso voluntário também. Então, caminhamos para a diligência? Encaminhamos sua diligência. Só um detalhe, doutor Paulo. Eu estou vendo aqui que nesse exemplo que a gente pegou aqui, está muito parecidinho, o valor está batendo e é inclusive na mesma data. Mas não está sendo sempre assim. Eu peguei já logo um acima aqui, também de 105 mil, que as datas são diferentes. Quer dizer, é bom que o banco explique mesmo. Agora, isso que eu te mostrei nessa página não é a mesma operação, entendeu? É uma operação nova acumulada com cheques devolvidos de uma operação anterior, entendeu? Então, que não faz sentido você fazer uma operação no mesmo dia para acreditar e debitar, entendeu? Então, isso que você viu na folha que eu indiquei foi a rolagem da dívida, entendeu? Foi a contratação da operação nova face ter esgotado o prazo da compensação daqueles cheques, entendeu? O que me parece é que essa cooperativa, isso aí é a forma dessa cooperativa fazer um empréstimo, entendeu? Apenas isso. Ela estruturava os empréstimos dela desse jeito, coletando cheques como garantia, entendeu? Exatamente, Paulo. Os cheques são a garantia, provavelmente, de um empréstimo. Está para vir no extrato. Mas aí faz todo sentido esse lançamento. Ele emitiu o cheque, o contribuinte emitiu o cheque, 3 cheques, na verdade, 3 cheques de 35. Então, sacou da conta dele os 35, está aqui sacado. O banco descontou, ficou com a garantia dos títulos e creditou na conta dele o valor do empréstimo em 105. Então, parece mesmo que tem sentido. Então, vamos encaminhar para a diligência. Certo, doutor João? Não sei, isso aí depende do doutor Maurício. Eu entendi o raciocínio do Paulo, eu acho que o Paulo pode ter razão, sim. Parece que é exatamente o que ele falou. Eu só não consigo, como disse o Maurício, admitir afastar a presunção olhando só o extrato, porque os valores batem. Na verdade, o que está me convencendo aqui é o valor que está batendo. É verdade, está batendo o valor.
Na verdade, ainda que não batesse, eu optaria por excluir, porque em cheque devolvido é mais comum ainda não bater, entendeu? Porque você faz um depósito de vários cheques e um deles é devolvido, então não bate, entendeu? Mas sempre que eu me deparo com essa situação de um cheque devolvido, necessariamente aquilo foi um crédito naquela conta, entendeu? E se todos os créditos daquela conta integrar a presunção de omissão de rendimento, para mim está bem caracterizado, entendeu? O Paulo vai propor alguma diligência ou vai votar pelo deferimento? Quem vai decidir a diligência é o Maurício. Se ele votar pela diligência, eu não vou me opor, entendeu? Eu estou seguro para votar com o que tem aí, mas se optarem pela diligência, eu também não vou me opor. Mas também, uma outra alternativa é eu votar parcialmente, posso ser vencido também, não tem problema. O meu voto vai ser assim, vai ser por excluir esses depósitos aí. Por isso que eu perguntei se você ia votar pela diligência, que daí você também tem a possibilidade de pedir a diligência. Eu gostaria de ter uma diligência para checar. Vamos encaminhar pela diligência, para ter maior segurança. Eu acho. Acho que a dúvida, ela traz essa necessidade, né? Não custa checar. É uma dúvida minha, é uma dúvida do Maurício. A planilha que você perguntou se tinha, ela está na folha 993 do recurso voluntário. 993 do PDF, né? Uhum. O grosso da infração de omissão de rendimento dele está nisso aqui, entendeu? Dessas operações de empréstimos que às vezes eram enroladas ou não. O grosso mesmo é essa rolagem das operações de 100 mil, 105 mil. Acho que não custa fazendo das diligências, os valores são expressivos, né? Sim, sim. E deixa eu perguntar, Maurício, ele tem mais de uma conta? Porque, como ele cita, parece que tem mais de uma conta, não é? Ele diz que tem contas. Junta com a Tatiana. A questão do limite, então, tem que ser verificado somando todas essas contas. Pegar todos os depósitos inferiores a 12 mil, de todas as contas. No meu entendimento, você olha todas, né? Mas aí, se for para diligência, é uma questão para se pensar posteriormente, né? Não é só uma conta bancária, né? Então, doutor Maurício. Pela diligência, senhora presidente. Pela diligência, tá. Então, doutor João. Eu acompanho pela diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os valores, cujo histórico é valor do crédito liquidado desse fundo de cheque, correspondem aos valores de cheque descontado. Provavelmente você corresponde à mesma operação. Junto à instituição financeira, entendeu? Verifique junto à instituição financeira. Ok, depois eu redijo aqui. Então vamos lá, continuando. Doutor Wesley. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Também acompanho. Então, itens 82, Adriano. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência. Eu posso colocar nos termos do voto do relator, ou para que a unidade preparadora verifique junto à instituição financeira se aí a gente pode citar essa planilha, né, que está aqui. Se os lançamentos apontados pelo relator correspondem às mesmas operações. E aí, doutor Maurício, é só fazer uma tabelinha. Por exemplo, pegando o exemplo do 105 aqui. Na data tal, conta tal, data tal, ele teve um crédito 105, que foi considerado lançamento.
mas ele tem um débito de 105, que é a soma de 35 mais 35 mais 35. Isso aqui é a operação de desconto de cheque? Essa que é a dúvida que a gente quer que esclareça. Isso aqui é a operação, corresponde à operação de desconto de cheque? Esse crédito de 105, porque o que nos interessa é saber a origem do crédito de 105. Esse crédito do 105 é a operação do desconto desses cheques de 35, 35 e 35? Nós temos o voto do relator ou eu tenho que especificar? Tanto faz. 2-0. Temos o voto, né? Eu prefiro. Porque aí ele já vem e traz essa planilha, né? Nós temos do voto do relator, que aí ele consegue direcionar melhor a pergunta dele. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Próximo item, 83. Evandro. Deixa eu só abrir aqui, senhora presidente. Bem, nesse caso, é um recurso voluntário, folha 715 a 744, em que o recorrente sustenta, em síntese, a juntada de documentos referentes a cópias de cheques, consignando que não eram passíveis de serem juntados anteriormente por serem de terceiros e protegidos pelo sigilo bancário, que seria necessário a observância do artigo 9º, inciso 7º do Decreto-Lei 2.471 de 88, que a autuação não levou em consideração qualquer elemento vinculado à realidade do recorrente, exceto os depósitos bancários questionados, deixando de considerar contratações de empréstimos, posse de quantia paga fora de instituições bancárias, cheques de terceiro encaminhados, cheques e movimentações bancárias do próprio titular, dentre outros. O auto de infração está fundamentado unicamente em suposições e presunções, o que não deve prosperar. Se furtou o senhor auditor a efetiva prova de que o recorrente incorreu em delito fiscal para a justificativa do imposto lançado, que de plano também validaria a pretensa cobrança. É o ônus probatório da fiscalização a demonstração de que houve o ilícito tributário alegado. A legislação tributária impõe a fiscalização a realização de levantamento econômico para a livratura do auto de infração, o que não foi feito no caso em tela. Não houve omissão de rendimento, pois os valores que circularam na conta bancária do recorrente são referentes às transferências entre contas da mesma titularidade, empréstimos, suas renovações e cheques devolvidos. Além disso, a citada conta bancária foi utilizada para a circulação de valores pertencentes à Casmil. Também devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de depósitos efetuados em 2005 com um valor inferior ou igual a 12 mil. Devem ser consideradas as informações prestadas quando das declarações de ajuste anual do recorrente. Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente renda, e eventuais omissões de receitas devem ser calculadas de acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos obtidos através da atividade rural. Nesse caso específico, a DRJ de Belo Horizonte, no acórdão 0243-131 de 6 de março de 2013, folha 686 a 707, deu provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido aí na ementa abaixo. Similarmente ao que aconteceu com o processo anterior, eles também excluíram aí a transferência entre contas correntes da titularidade do próprio sujeito passivo. E esse é o relatório do essencial. O recurso ele é tempestivo e eu o conheço integralmente, e aqui, em conversas com o conselheiro Paulo, aqui eu proponho a realização de uma diligência para que a autoridade lançadora elabore uma planilha em ordem cronológica com totalização de cada mês e ao final do ano calendário, especificando cada um dos depósitos bancários que constituíram a infração, contendo as seguintes colunas: data, histórico constante do extrato bancário, instituição financeira e o valor em reais.
Observe aí que o auto de infração não traz essas informações. O auto de infração, para ficar mais fácil para vocês, ele, onde é que ele está? Folhas 2 a 439. A gente não tem essas informações. Então, a proposta aqui é para a realização da diligência para que supra essa deficiência no auto de infração. É como voto, senhores conselheiros. Ok. Algum questionamento? Não tem um demonstrativo, então, nesse processo. Doutor Paulo. O microfone está desligado. Só para reforçar o que o relator já pôs, né? Eu fiz uma avaliação desse processo também, né? E o que acontece? O fiscal fala que foram considerados, comissão de rendimento, os depósitos relacionados nos termos de intimação. Aí tem aí os valores relacionados no termo de intimação e a gente vai lá verificar estou procurando aqui a demonstrativo de apuração do imposto de 2006. Em 2006 foi considerado um total de infração de R$ 815.034,00. Se a gente vai pelas planilhas que estão anexas ao termo de intimação, que está na sequência do antifração, elas somam R$ 1.089.418 em 2006. Então, não dá para saber efetivamente o que o fiscal considerou nesses 816 mil aqui. E me parece que o contribuinte vem se defendendo, inclusive de matéria que não foi lançada. Aí eu acho relevante fazer isso aí. O fiscal não... O outro processo que é bem... que me parece que decorreu dos mesmos fundamentos aí, daquele empréstimo da cooperativa, tem essa planilha bem precisa, entendeu? Que o fiscal relaciona mês a mês, totalizando mês a mês, os créditos bancários. É assim que eu acho que a gente precisa para ter um julgamento seguro, entendeu? Acho que não cabe ao julgador, ao relator, fazer esse trabalho que já deveria estar pronto, entendeu? Até para ter certeza que a gente está considerando tudo que foi considerado no lançamento, né? E o fiscal também tem outras planilhas que se seguem na sequência dos extratos bancários, que eu não sei se foram essas outras que o fiscal considerou, mas não é o que está referido no termo de verificação fiscal, entendeu? Então, eu acho prudente essa diligência com esse objetivo. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Sem microfone. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse item 83, Evandro Freire Lemos. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora elabore planilha em ordem cronológica, com a totalização de cada mês e, ao final do ano calendário, especificando cada um dos depósitos bancários que constituíram a infração, contendo
as seguintes colunas. Precisa colocar a questão das colunas aqui nesse dispositivo ou eu boto... Também faço nos termos do voto relator. Paulo, está mudo. Colocaria só converter em diligência na forma do relatório e voto. Tá, vou colocar aqui então. Vai ficar extenso isso aqui. Temos o voto do relator. Então, esse foi o item 83. 84 também do Maurício. José Eduardo Ribeiro. Senhora presidente, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 940 a 951, em que o recorrente sustenta, em síntese, teria havido cerceamento do direito de defesa, haveria espaço em branco nos atos praticados na ação fiscal, implicando ofensa ao artigo 2º do decreto 70.235, não teria havido a devida indicação de fundamentação legal da autuação, não foi apreciado pela decisão recolhido o argumento de que o depósito de menos de R$12 mil não poderiam ser considerado como omissão de rendimentos, e a fiscalização deixou de analisar os documentos apresentados pelo recorrente acerca das origens dos depósitos questionados, quais sejam empréstimos obtidos com instituições financeiras e recebimentos de FGTS. Tá? Vamos lá. A DRJ, no acórdão de folhas 927 a 933, que é a folhas 532 e seguintes do PDF, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido aí na ementa abaixo. Tá? Esse é o relatório do essencial. No que se refere ao conhecimento, o recurso ele é tempestivo, e dele eu conheço integralmente. No que se refere à nulidade, me parece inexistir nulidade no presente caso. Cito aqui as causas de nulidade do 59 a 61, não me parece que nenhuma delas está presente. Me parece que não existe também cerceamento de direito de defesa, porque afinal de contas foi atribuído e garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório para defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Agora, no que se refere à omissão de rendimento, me parece que não há comprovação, me parece que não houve comprovação individualizada. Eu chamo a atenção para o item 15 do acórdão da DRJ, né? O impugnante teria que comprovar a origem de cada depósito referido nas intimações apresentadas pela fiscalização, observar que não foram tributados depósitos equivalentes aos empréstimos alegados pelo contribuinte. Isso porque os depósitos que ensejaram a tributação estão listados nas folhas 843 e 862, e entre eles não se encontram aqueles com histórico CDC ou equivalente que podem ser vistos nos extratos de folha 505 a 810. Tome como exemplo os depósitos do dia tal, do Bradesco, tal. Ou seja, a DRJ, antes mesmo da DRJ, já haviam sido excluídos aqueles depósitos efetivamente comprovados, né? Além disso, me parece que não há qualquer comprovação no que se refere ao FGTS, ao saque do FGTS. Inclusive eu dei uma olhada nos extratos, o valor sacado, há uma guia da Caixa Econômica Federal, mas não consta a data, não há coincidência de datas. Então me parece que aqui o contribuinte ele não se desincumbiu do seu ônus probatório. Agora, antes, na proposta inicial, eu tinha citado a súmula CARF número 61,
para afastar os depósitos inferiores a R$12.000, cujo somatório não ultrapasse 80 mil. Neste caso aqui, salvo engano meu, o somatório desses depósitos inferiores a 12 mil ultrapassa os R$80.000, de modo que entendo inaplicável a súmula CARF 71. Né? Então, a conclusão é, para o conhecer do recurso, afastar as alegações de nulidade, cerceamento e defesa, e no mérito dar parcial provimento ao recurso. E no mérito da negar provimento ao recurso, me perdoe. Porque aqui me parece não haver lugar para aplicação da súmula 61, vez que o somatório dos depósitos inferiores a 12 mil é maior do que R$80.000. Ele alega que a decisão de piso não se manifestou sobre isso. Não seria o caso de devolver a matéria? Embora a gente tenha uma súmula vinculante que vincula eles também, não? Eu estou procurando aqui a impugnação dele para ver se realmente ele alegou isso, né? Eu entendo que não, Sheila. Nesse caso, eu entendo que não, porque a súmula é vinculante. Mas eu entendo que ainda assim porque teria que fazer a análise. Porque a decisão de piso que tinha que analisar. Tá, tem que aplicar a súmula, mas tem que analisar o universo dos depósitos, né? A decisão de piso não se manifestou sobre isso. Para saber quantos eram, quais, né? Assim, é o que ele alega, né? Não sei se o acórdão recorrido enfrentou e se isso foi pedido na impugnação, né? Que seria supressão de distância, no meu entendimento. Eu achei que a impugnação, as folhas 430, aqui é uma cópia da impugnação, né? Olha, pessoal, pelo meu relatório, ele não mencionou isso na impugnação, sabe? Eu posso ter deixado passar, lógico, mas ele não teria mencionado essa questão dos depósitos inferiores a 12 mil, não. E aí seria o caso de nem conhecer. Nas folhas 442 tem uma citação aí com relação aos 12 mil. Ele cita uma jurisprudência. Ah, é verdade, está aqui. Que levados em conta as justificativas dos depósitos, mas é levado em conta as justificativas dos depósitos, com base em empréstimos. Limite de crédito em cheque especial e tal. O somatório em cada ano calendário não ultrapassaria a 80 mil, e por tal motivo não poderiam ser considerados na autuação fiscal os valores individuais inferiores a 12 mil. Ele questiona. Ele questiona por isso, né? Porque não teria passado de 12 mil, de 80 mil, mas acho que se a decisão manteve, eu acho que superou esse óbice aqui, entendeu? Mas ela teria que mencionar na DRJ se ela olhou isso, né? Onde que está o acordo? Deixa eu olhar aqui. $532 do PDF, Sheila. Obrigada. 532. Eu estou pensando que isso aqui pode ter sido enfrentado, embora sem uma referência direta, desde que tenha sido mantido crédito tributário que supera esses 80 mil aqui, que o fundamento dele foi esse, que pela justificativa deles ficaria abaixo de 80 mil. Se ela manteve algo acima de 80 mil, ela afastou esse fundamento aqui, entendeu? Tacitamente, pelo menos. Acho que não precisaria declarar nulidade por isso, entendeu? Embora... Mas eu acho que prejudica a defesa dele. Ele tinha que saber por que ele não entendeu.
Se ele simplesmente pedisse para tirar os inferiores a 80 mil, eu não teria dúvida não, entendeu? Mas quando ele diz que isso seria devido desde que acolhida as teses defensivas, e elas não tendo sido acolhidas, né? Eu também tive essa dúvida, eu estava procurando isso. Não tem acórdão recorrido, não. Não tem. Não tem um enfrentamento disso aqui, mas tem um enfrentamento de que deixa um crédito tributário além desses 80 mil que ele justifica como sendo motivo para a exclusão, entendeu? Então, acho que é razoável entender que houve um enfrentamento dessa alegação aqui, desde que manteve um crédito tributário superior a esse... Um crédito tributário, não, uma infração superior a esses 80 mil aqui. Ok. Ok, então. Doutor Maurício. Mas é bom explicitar isso no voto, entendeu? Tem que enfrentar essa tese dele. Porque ele está falando que teria que anular por esse motivo, aí você tem que explicitar porque que você acha que foi enfrentado, né? Tranquilo. Ok. E aí os depósitos não era o caso de aplicação da súmula 61? Não. Que você botou na conclusão, mas não é. Não é. Tá, então seria conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e negar provimento. Isso. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar. Vou botar as preliminares, porque vai ter essa de nulidade da decisão de PIS, né? Ele fala que não foi enfrentado, né? E negar provimento ao recurso. Então, item 84, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. 85 já foi julgado. 86. Doutor Maurício, Michael Robin. Isso aqui é um recurso voluntário, folhas 400 a 424, em que o recorrente sustenta em síntese que o auto de infração foi lavrado por auditor sem competência para tanto em afronta aos artigos 10, 12, inciso 1º, do artigo 59 do decreto 70235. Como a petição de defesa foi protocolizada já na vigência da lei de 2010, o ato administrativo de julgamento foi proferido somente em 20 de 10 de 2014, ou seja, mais de 360 dias
impõe-se em respeito ao princípio da legalidade, seja anulada a decisão por ter perdido sua força de legalidade e validade, em violação, suposta violação do artigo 24 da Lei 11.457/2007. A fiscalização teria desconsiderado as provas apresentadas pelo contribuinte. A genitora do contribuinte era sua mantenedora financeira, enviando-lhe doações de valores que obteve com a venda de bens imóveis no exterior. A venda dos apartamentos de Londres e Kate, nos Estados Unidos, não podem ser comprovadas, mas o auditor fiscal jamais solicitou os documentos oficiais da operação para substituir as cotas acostadas aos autos. Assim, caberia a aplicação do inciso 4º do artigo 16 do decreto para a realização de diligência no Reino Unido, nos Estados Unidos e em Israel para a obtenção dos documentos relativos à venda do apartamento da genitora do contribuinte. Devem ser consideradas as informações constantes das declarações de renda do recorrente que explicitam as doações por ele recebidas. Cabe também diligência por parte da fiscalização para averiguar as doações recebidas por intermédio do Banco Central do Brasil. Não cabe ao contribuinte saber como os valores de sua genitora ingressaram no Brasil. Os valores somente passavam pela conta do contribuinte para serem utilizados por sua genitora, o que pode ser comprovado pelos canhotos dos cheques acostados aos autos. E é inconstitucional a presunção de omissão de receitas contida no artigo 42 da 9.430 de 96. Bem, vou lá para baixo. A DRJ do Rio de Janeiro, por meio do acórdão 12.68.672, de 22 de setembro de 2014, folhas 381 a 394, deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na ementa abaixo. Vamos lá. No que se refere ao conhecimento, esse é o relatório do essencial. No que se refere ao conhecimento, senhores, o recurso é tempestivo e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. No que se refere à nulidade, não me parece haver nulidade, as causas de nulidade estão no 59 a 61 lá do decreto 70.235, né, nulidade e eventuais irregularidades, incorreções ou omissões que acarretassem prejuízo, não está prevista nenhuma delas aqui. Me parece que existe cerceamento de defesa na medida em que foi garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. E no que se refere à omissão de rendimentos propriamente dita, eu faço menção ao acórdão da DRJ, principalmente no contido, as folhas 388 a 391. Então, no que se refere às folhas 388, consta lá do acórdão 12.68.672. O contribuinte reclama que a autoridade fiscal desconsiderou os documentos apresentados durante a ação fiscal, mas compulsão dos autos verifica-se que tal assertiva não é verdadeira. Diversos créditos tiveram sua origem considerada comprovada pelos documentos apresentados, tais como despesas de plano de saúde reembolsadas e resgates de aplicações financeiras, tendo sido excluídos depósitos cujo montante corresponde a R$ 721.539,06. Os créditos cuja origem foi considerada não justificada decorreram do fato de que a autoridade fiscal considerou os documentos apresentados insuficientes para comprová-los, seja porque não respaldavam as operações a eles atribuídas pelo contribuinte, seja porque não havia qualquer coincidência de datas e valores ou sequer indicavam a data das supostas operações, como no caso do documento de folha 197, sendo que em relação a muitos créditos, nem mesmo o contribuinte conseguiu correlacioná-los com as alegadas doações e recursos de terceiros. Observe também o contido nas folhas 389 a 391. Especificamente no que diz respeito às doações, concordo com a autoridade fiscal que, em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem à dúvida quanto à consistência da operação de doação, não bastando a consignação da operação de declaração ou na declaração de rendimentos. Compete ao interessado o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados. Portanto, é preciso que as informações estejam corroboradas por documentos comprobatórios da transação. Nesse sentido, é preciso esclarecer, primeiramente, que a doação, assim como o empréstimo para serem considerados como recursos, devem preencher alguns requisitos. Faz-se necessário que a doação esteja informada nas declarações de rendimentos do doador e do donatário. Todavia,
tudo que é informado da declaração está sujeito à comprovação conforme já abordado. Além disso, é imprescindível que a saída de recursos da conta do doador e a entrada desses valores na conta do doatário esteja cabalmente demonstrada. Ocorre que os documentos juntados às folhas 307 a 356 e 373 a 377 não têm a força probante necessária para caracterizar a efetiva existência da doação, ou que os recursos não eram próprios, muito menos para provar a origem dos depósitos aleatoriamente. Ora, meras declarações firmadas pelas partes envolvidas sem o devido registro em cartório, folhas 195 a 196, ou declarações firmadas por pessoas com as quais existe vínculo de parentesco, folhas 373 e 377, têm evidentemente reduzido o valor probatório, não se configurando em prova suficiente para confirmar a doação. Ademais, a doadora indica que os pagamentos foram feitos em espécie, não respaldando, portanto, que os créditos efetuados em conta corrente estejam vinculados às supostas doações. Acrescente-se ainda que a informalidade dos negócios entre pais e filhos não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Ainda sobre as doações, não se pode deixar de observar também a obrigatoriedade perante o fisco estadual do pagamento do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ITCMD, por parte do donatário, o que, se restasse demonstrado nos autos, reforçaria sua argumentação, mas não foi o caso. Cabe esclarecer que, em razão de a doação não ser objeto de tributação do imposto de renda na pessoa física do donatário, torna-se crucial a comprovação de sua existência para que se possa aceitá-la como justificativa de depósito bancário. Caso contrário, se estaria abrindo uma perigosa brecha para que rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como isentos ou não tributáveis, burlando assim a cobrança do imposto. Me parece, então, que não há razão recorrente justamente pelo fato de não ter se desincumbido do seu ônus probatório com documentos com força probante necessária. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, afastar as alegações de nulidade e cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso. É como sugiro o voto, senhora presidente. Ok. Algum questionamento? Doutor Paulo? Tem algumas pouquíssimas considerações, só com foco de evitar embargos, entendeu, Maurício? Quando você enfrenta as nulidades, uma das nulidades que lhe argoi é a ilegitimidade do auditor fiscal para lavar o auto de infração por vício no MPF. Então, tem uma súmula CARF que trata disso. Eu acho que eu faria a citação da súmula CARF. E depois ele fala também de não ter sido observado o prazo de 360 dias para proferir a decisão. Eu citaria que trata-se de um prazo impróprio que não macula e que não acarreta nulidade alguma na decisão, entendeu? Apenas para evitar enfrentar as questões específicas de nulidade, evitar que depois venha um embargo, entendeu? Sim. Ok. Mais alguma ponderação? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Doutor Kleber, desculpa. Desculpa. Doutor Kleber, acompanha. Doutora Fernanda acompanha, né? Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 86, Michael Robin, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. 87, Rubens. Olha, eu lembro que alguém propôs de colocar todos os processos do mesmo relator juntos, e eu lembro que fui Você mesmo. Eu fiz essa proposta. Já estou um pouco arrependido dessa proposta. Eu falei. Eu acho muito cansativo.
Eu gosto de intercalar, mas ele me pediu, o Paulo pediu. Vamos lá. João. O meu pode intercalar, se tu puder. O seu foi intercalado. O seu, Letícia, o meu. Vamos lá. Desculpe, senhora presidente. Trata-se de recurso voluntário, folha 173 a 181, em que o recorrente sustenta em síntese que a fiscalização se iniciou em Santos, mesmo tendo o recorrente domicílio fiscal em São Paulo, foi necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o contribuinte fosse autorizado a entregar a documentação exigida em São Paulo. A solicitação de documentos realizada pela fiscalização excedeu o limite do razoável e da legalidade, posto que as pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração contábil detalhada. Conforme consta do relatório, realmente foram individualizados os créditos em conta depósito, porém foram solicitadas comprovações de todos, e não somente os que deveriam ser justificados. Igualmente, no auto de infração, foi considerado valor global, dificultando de forma sensível a defesa do contribuinte. Não foram considerados pela fiscalização os rendimentos obtidos pela cônjuge do recorrente, e a ele transferidos. O sigilo bancário não foi respeitado, e a apresentação dos extratos foi suspensa judicialmente na maior parte do período decorrido entre a intimação e o auto de infração, tendo inicialmente sido suspensa por mandado de segurança de forma liminar e posteriormente por julgamento de mérito, conforme decisões da 8ª Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo. Evidentemente, os extratos não foram apresentados não por vontade do contribuinte, e sim por decisão judicial. Aqui diz respeito a crédito de imposto de renda, constituído em fase do Sr. Rubens César Agapito dos Santos, referente a fatos ocorridos em janeiro de 2011 a 31 de 12 de 2011. A autuação alcançou um montante de R$2.467.643 e alguns centavos. Os valores são bem expressivos. A delegacia, a DRJ de Juiz de Fora, por meio do acórdão 09-59183, folha 160 a 168, negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido na ementa abaixo. Tá? O recurso ele é tempestivo, eu o conheço integralmente, e nesse caso, me corrijam se estiver errado, mas vou seguir aquilo, até coloquei em vermelho aí na minuta do voto, seguindo aquilo que nós conversamos naquela nossa reunião. Me parece que aqui eu tenho meras alegações sem comprovação documental. E, em razão disso, o contribuinte não teria se desincumbido do seu ônus probatório e se mantém rígido da presunção de omissão de rendimentos. Essa razão pela qual eu sugiro voto pelo conhecimento do recurso e por negar-lhe provimento. Senhores conselheiros, é como voto. Ok, então tá negando o provimento, né? Conhecimento integral. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 87. Rubens César. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Agora dando um descanso para o Maurício. Agora a doutora Letícia. Doroteia. 88 da pauta. Bom, o lançamento aqui da contribuinte Doroteia, o termo de verificação fiscal está as folhas 434, 444. Nós vamos tratar de rendimentos recebidos de pessoas físicas, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebido de pessoa física, depósitos bancários de origem não comprovadas,
e multas isoladas, porque não foi recolhido o imposto devido a título de carnê-leão. Eu vou tratar no recurso de todas essas questões, então eu vou passar diretamente para o voto. Voto esse que eu sigo a DRJ em sua integralidade. 3 são os fundamentos fáticos do lançamento tributário: aplicação de multa isolada, rendimentos recebidos de pessoas físicas e depósitos bancários. Desde já manifesto meu convencimento de ser retocável o acórdão recorrido, que de forma conclusiva analisou os documentos que fundamentaram o lançamento, cotejando-os de forma pormenorizada com as alegações da recorrente. Ante a identidade, eu uso a súmula CARF número 57, parágrafo 4º. Em relação à multa isolada, cito o artigo 44, que deu ensejo a essa aplicação da multa pela ausência de recolhimento de imposto devido no carnê-leão, assumidamente a contribuinte recebeu honorários advocatícios de pessoas físicas. Então, já entrando em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, os rendimentos lançados, eles estão relacionados com o contrato de honorários juntados às folhas 32/35, bem como com os recibos e comprovantes das transferências efetuadas. Só fazendo um adendo, que o recurso e a impugnação são idênticos também, não tem inovação em relação ao que foi alegado na impugnação. Bom, nesse contrato de honorários, a contribuinte e seu cônjuge receberiam, a título de honorários advocatícios, 300 mil de entrada, isso em dezembro de 2007, e 90 parcelas de 10 mil reajustáveis, sendo a primeira em janeiro de 2008 e 300 mil ao final dessas prestações. No âmbito da fiscalização, eu também faço um recorte, que eu até coloquei nos fatos, esses clientes da contribuinte foram intimadas e declarou o pagamento desses honorários nos exatos termos do lançamento, tá? Então, teve esse cotejo também. Bom, eu estou nas folhas 6. Constata-se que, em geral, a autoridade fiscal apontou a omissão do recebimento da parcela mensal prevista em contrato, que foi de 10 mil até dezembro de 2008, e a partir daí foi corrigida para 11.180. Portanto, na maior parte dos meses, não vislumbra-se qualquer possibilidade de duplicidade, haja visto o registro de apenas um valor correspondente ao acertado em contrato. Para os meses de fevereiro, março, agosto de 2009, também houve depósitos na conta da contribuinte dos valores de 9, 7 mil e 30 mil, que ela alegou que isso era, eu estou fazendo um resumo, que ela alegou que isso era despesas, ressarcimento de despesas. Aí está até aqui no final, no meio da página 6 para o final, cabe à contribuinte comprovar, por meio de elementos necessários e suficientes, que esses valores foram transferidos para ela para reembolso. Ela não juntou essa prova, né? Aí a DRJ até fala que, pelo contrato assinado, o ressarcimento deverá apresentar notas das custas ou outros comprovantes, e não tem isso aqui nesse processo. Caminhando para a página 7, cabe destacar que se trata do mesmo documento, folhas tais, a qual já foi acatada pela autoridade fiscal, como comprovação de recebimento do valor de 12.768. É porque, num determinado momento, ela fala, olha, eu tenho essa prova. Só que, da prova que a recorrente está se reportando, a autoridade fiscal já teria excluído do lançamento.
Então aí destaca a seguir, destaca a seguinte, a DRJ, todos os depósitos que ela questiona e que, de fato, já foram excluídas no lançamento. Aí verifica-se que a contribuinte indica alguns pagamentos efetuados em agosto de 2008, que somam 19.400, que poderiam estar relacionadas ao depósito efetuado em agosto de 2009. Entretanto, conforme informação aposta pela cliente do contribuinte no comprovante juntado, tal depósito destinou-se a adiantamento da cota final prevista em contrato, ou seja, o que é isso? Que a DRJ, reportando-se à atuação fiscal, à fiscalização, foi constatado que a cliente estava adiantando honorários advocatícios, daquela parcela final de 300 mil. Ou seja, não se tratava de ressarcimento nem nada. Houve também, pela DRJ, uma desconsideração de valores declarados, porque a contribuinte, no caso, a recorrente, ela declarou no imposto alguns valores recebidos de pessoa física, e nesse caso a DRJ falou que não, esses valores declarados já devem ser descontados do valor total desse contrato aí que foi objeto do lançamento. Então, a DRJ, de forma parcial, já deu provimento à impugnação. Em relação a esses depósitos bancários, eu sigo a linha da DRJ, né, falando do artigo 42, do ônus de comprovar individualmente cada depósito. Eu estou na página 9, que no presente caso a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de 2 créditos na conta, um de 16 mil e o outro de 17.500. O primeiro de 16, a recorrente falou que era um depósito do filho e juntou um comprovante que o filho estava depositando para ela. Aí veio a DRJ e falou, registre-se que, ainda que restasse esclarecido quem foi o real depositante, faltou comprovar a que título o valor foi pago a contribuinte. A autoridade fiscal indicou tal necessidade na autuação. Não obstante, a contribuinte não apresenta qualquer explicação para recebimento desse valor. E quanto a um depósito em espécie desse de 17.500, ela lista, a recorrente, uma série de saques que ela fez de uma outra conta bancária dela ao longo do tempo, ao longo da competência de 2009, para falar, olha, eu saquei durante esse tempo todo e fiz esse depósito. E, realmente, diante da ausência de similitude entre o valor, né, do depósito e em relação ao tempo, não dá para acatar essa tese de ser transferência entre contas, ou retirada de uma conta e depósito da outra. Então, eu acabei de transcrever o acordo da DRJ e só fiz um acréscimo com as minhas razões, porque foi a única parte do recurso que ela distinguiu da impugnação, acrescentando alguns argumentos e refutando o acordo recorrido. Então, eu acresci aos fundamentos da DRJ para falar dos 16 mil, né, que ela deveria aclarar a origem, que não se afigura em rendimento sujeito à tributação, ou seja, não basta a prova de que o depósito foi realizado por determinada pessoa, mas a que título foi feito, e também esclareço também a questão desses vários saques de 17.500 e segundo ela, ensejaria esse depósito unificado. Então, eu neguei provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho.
Também acompanho. Então, item 88, Doroteia Schultz. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 89, Geinoia Fonseca, da doutora Letícia. Nós também vamos tratar aqui de omissão de rendimentos de depósito bancário com origem não comprovada. Ele em síntese, ele apresenta um recurso mostrando que ele é um profissional protesista, né? E ele tenta provar no recurso dele o todo, né? O contexto da movimentação dele bancária, como sendo fruto da atividade profissional dele como autônomo protesista. Eu vou partir direto para o voto, porque eu refuto tudo. Quanto ao conhecimento dos documentos, houve juntados de documentos. Quanto ao conhecimento dos documentos juntados apenas no recurso voluntário, importante observar inicialmente que na impugnação o recorrente juntou os seguintes documentos. Aí ele juntou em forma de anexos. Uma TED, várias TEDs, comprovação de depósito efetuado pela empresa Odonto Laser, a título de lucros distribuídos, recibos diversos, sempre para provar que a movimentação da conta dele foi nessa atividade dele de protesista. Já no recurso voluntário, além dos documentos juntados na impugnação, bem como outros indicados na peça recursal, foram juntados contratos de mútuos e livro caixa da empresa que o recorrente é titular. Pela pretensão recursal, requer o recorrente provar a existência de empréstimos, bem como que a movimentação financeira de sua conta bancária poderia ser cotejada com esses livros contábeis. Embora na impugnação tenha o recorrente sustentado que seria dentista protético, mantém consultório há vários anos na cidade, com razoável clientela, e nessa condição, como única atividade profissional, teve os rendimentos desse labor devidamente movimentados em estabelecimentos bancários, canalizando para suas contas quantias representativas de seu consultório, venda de bens, alguns empréstimos, além de salários e distribuição de lucros de empresa que é sócio, conforme narrado até no acórdão de folhas 410, bem como de que houvera erro de fato, tendo apresentado declarações simplificadas, não tendo considerado as receitas e despesas profissionais em suas declarações, requerendo que fossem considerados os custos da atividade geradora de receitas, importante ressaltar que não se levantou nessa peça processual qualquer tese relativa à prova da origem dos depósitos pelos livros caixas da empresa que seria titular. Não é o presente momento adequado processualmente para conhecer e enfrentar uma nova alegação amparada em pretensos documentos. Ora, do contrário, estar-se-ia diante de uma supressão de instância ante a vedação da DRJ em apreciar as alegações do contribuinte. Havendo inovação em sede de recurso voluntário, impõe-se o reconhecimento da preclusão processual. Registro meu posicionamento pessoal de conhecer das matérias suscitadas, mesmo que reflexamente, na impugnação, diante do conhecido princípio do formalismo moderado, aplicável no âmbito dos processos administrativos, e que autoriza a flexibilização de certas regras, quando favorável ao contribuinte. Todavia, racionalmente é aceitável essa tese, quando se está diante de matérias de ordem pública, mesmo que não alegadas na impugnação, ou aquelas matérias de fato que foram de forma periférica suscitadas já na impugnação e apresentada à prova da correspondente alegação. Por isso que, embora não conheço dos supostos livros caixas, conheço dos documentos apresentados nesse recurso relacionados a contratos de empréstimos, já que fora suscitada na impugnação essa matéria fática. Quanto ao pedido de prova pericial, eu rejeitei, não tem pedido apropriado nos termos do artigo 16. Adentrando ao mérito, necessário se faz proceder ao seguinte recorte. O ponto controvertido do lançamento tributário refere-se aos depósitos bancários com origem não comprovada, tal. Folhas 11 e 19. Então, não é matéria controvertida saber a renda efetivamente recebida pelo recorrente, ou seja,
que recebera X de rendimento tributável e Y de isenta. Né? Aí eu vou falando do artigo 42 a seguir, para falar aqui no final da página 4, que eu entendo que não foi provada pelo recorrente que determinadas origens dos depósitos sejam relacionados a prolabore e dividendos das empresas na forma dos documentos apresentados, bem como com a tabela coligida no recurso voluntário. A1, porque já se manifestou pelo não conhecimento do livro Caixa, que na tese do recorrente, em tese, retrataria essas operações. A2, eis que, para se provar de forma idônea a origem de determinados depósitos, seria necessário, por exemplo, que fosse apresentada uma microfilmagem dos cheques ou a identificação das transferências eletrônicas, que não ocorreu no caso. Também refuta a tese de que alguns depósitos representam empréstimos pessoais ao recorrente. Compulsando os mútuos juntar, eu conheci dos documentos, mas eu estou afastando. Compulsando os mútuos juntados aos autos, depreende-se que o recorrente teria 1 ano para proceder ao pagamento desses empréstimos. Poderia o recorrente, para provar a operação de forma extrema de dúvidas, juntar a prova desses pagamentos aos então mutuantes. Ademais, não há qualquer identificação desses mútuos na declaração de imposto do recorrente. Aduz também que movimentou em suas contas valores referentes à antecipação de recursos que seriam repassados a terceiros, ou seja, ele recebia o recurso total e ele, como protesista, repassava para prestador de serviço. Eu transcrevi o que a DRJ falou, porque é tudo muito genérico. Ele, hora nenhuma, chegou e falou, esse depósito é provado por X, Y, tal. E como ele bate muito na questão da justiça do caso, eu estou falando que não é que eu não estou falando que ele mentiu nisso ou naquilo, mas que pela lei ele tem que provar individualmente. Quanto à alegação, estou no final da página 5, quanto à alegação de que houver uma transferência entre contas do próprio recorrente no valor de 14 mil, identificada no extrato de 6 de março de 2006, da conta do Unibanco como TED entrada no próprio nome do próprio recorrente e que comprovou com o extrato do Banco do Brasil documentos de 1A e 1B. Eu não sei porque que eu não pus folhas. Esses documentos de 1A e 1B vai estar juntado na impugnação ou no recurso. Observo que no termo de verificação de fiscal, de fato, há a seguinte identificação de depósito. Aí tem aqui um TED na conta, eu transcrevi aqui, né, no extrato do Banco do Brasil, de 14 mil. Compulsando o documento 1A juntado no recurso, observa-se um extrato da conta corrente do Banco do Brasil em que fora sacada no mesmo dia 6 de março o seguinte valor. Aí, já no extrato do Unibanco, consta a identificação do depósito via TED feito pelo recorrente. Aí eu transcrevi aqui. Então, eu entendi, e eu peço até, inclusive, a vocês que têm mais familiaridade com essas peças fiscais do lançamento, porque eu entendi que deve ser considerada transferência entre contas de mesma titularidade prevista no artigo 42, parágrafo 3º, inciso 1, da 9.430. É que a identidade de datas entre as operações, bem como a aproximação dos valores de um saque de uma conta e depósito na outra, feita pelo próprio recorrente. Então, eu entendi que deveria ser excluído o valor de 14 mil da base de cálculo dos rendimentos. Então, eu dei provimento parcial para essa questão desses 14 mil. Já tem um tempo que eu fiz esse voto. Vou tentar localizar a página direita aqui. Eu entendo que para comprovar tinha que ter vindo de uma TED de um outro banco, porque ele lançou uma TED, o fiscal, de 14 mil. E essa operação que ele está tentando demonstrar do Banco do Brasil foi um saque. Eu entendo que um saque comprovaria um depósito, nesse caso foi uma TED. Então eu entendo que se fosse um saque, um depósito, poderia até tentar comprovar por meio disso, mas a gente tem uma TED
E que para comprovar ela, que teria que trazer o documento da TED. O que ele fez aqui, o que você está entendendo como comprovado, foi um saque que teria que entrar nessa conta como depósito, não como TED. Entendeu? Então, no meu entendimento, não comprovou o valor. Não, eu entendi. Houve um saque no cartão de 17.500 e uma entrada de 14.000 via TED, ou seja, ele deveria ter feito um depósito em dinheiro de 14.000. É isso? Para ser a mesma origem. Eu nem atentei a isso, é verdade. O que você acha, Paulo? Paulo está sem microfone. Paulo, você está sem microfone. Se ele tirou do banco em dinheiro e depositou num outro banco, eu acho que seria TED, entendeu? Não, TED é transferência eletrônica. Não. TED é sempre eletrônico. Sempre eletrônico. Pode ser feito na boca do caixa também, entendeu? Não, aí é saque e depósito, não é TED, Paulo. A TED sai direto de uma conta, é transferência eletrônica. Eu fiz TED na boca do caixa, entendeu? Eu nunca fiz assim, não. Tem um aplicativo. O Paulo tem razão, porque se tu vai na agência, eles fazem a operação lá. Mas aí não estaria registrado no extrato como TED. Aqui no extrato do banco está registrado como TED. TED é recebida. Se ele tirou da conta dele no mesmo dia, entrou numa outra conta dele, é verossímil a alegação, entendeu? Não, eu não entendo assim, não. Eu acho que teria que entrar como para fazer TED, o que saiu da minha conta foi saque, entendeu? No Banco do Brasil. Passei o meu cartão para fazer o saque do TED mais o valor da taxa correspondente. E mandaram a diferença que é o TED. Já fiz isso várias vezes, entendeu? Porque é só exceder o meu limite do aplicativo que tem aqui no banco, entendeu? Já tem tempo que eu não faço, porque os limites aumentaram muito, mas antigamente era comum isso, exceder o limite. Mas aí, nesse caso, Paulo, os valores coincidem. Aí vai coincidir o valor. Talvez a diferença seja só a taxa do TED, se for paga porque está remetendo. Mas é um ato contínuo. Você está no caixa, tira 10 mil, transfere 10 mil. E eu entendo que registra como depósito. Eu entendo que registra como depósito. Não registra como depósito. Se saiu de um banco para ir para outro, vai ser. Se eu tirei do Banco do Brasil e estou mandando lá do Banco do Brasil para um outro banco, eu acho que é razoável que tenha ido por TED ou DOC, seja lá o que for, entendeu? Mas eu acho que. Eu até concordo com o Paulo, Sheila, desde que o valor seja igual. Mas é estranho, eu estaria lá no outro banco, estaria como. Tem um saque em dinheiro de 17. E no outro extrato, você tem na mesma data um entrado, um TED de 14, não me parece que só isso justificaria. Ele pode ter pegado 17 pontos no bolso e recebeu um rendimento de 14. Que aqui nesse mesmo dia, a gente tem um depósito em dinheiro de 3.727,93. Mas tem uma transação segregada chamada TED, nesse mesmo dia. Eu tô lembrando aqui do que ele alegou no recurso dele, que me fez chamar a atenção. Fala na TED, eu não sei se é assim, mas fala TED e o nome dele, como se tivesse sido ele mesmo feita a TED. Quando você olha aqui, você fala assim, olha aqui, nesse de 14 mil de crédito, TED recebida Brasil, G. Noia Fonseca, que é o nome dele. Foi aí que eu falei, não tem dúvida. Eu, por essa diferença de valor... Então, vai aparecer o nome dele, é verdade, pode aparecer o nome dele, mas teria que ter correspondência num extrato bancário que estiver nos autos com a saída com data e valor compatíveis. Por exemplo, pode haver uma outra conta bancária dele, desconhecida de nós, desconhecida da autoridade fiscal, que foi ocultada, e a partir da qual ele fez um TED, que é esse valor, por exemplo. Pode. E se isso acontecer, vai aparecer TED o nome dele. Então, eu até admitiria o raciocínio que o Paulo está trazendo, se tiver um saque em dinheiro no mesmo valor do TED, e esse TED tivesse tido origem na mesma conta. Nessa mesma conta do saque.
Não, essa identificação Banco do Brasil e o nome dele, com crédito de 14 mil, eu fiquei muito convencida, com a mesma data, ter um saque em cartão, que você pode pegar uma torna em dinheiro, a outra, enfim, eu fiquei, para mim é uma prova suficiente, eu acho que é de cada um aí, no caso, Eu acho que está provado que o dinheiro veio dele, que está o nome dele aqui como repetente, e ele provou que ele dispunha desse dinheiro sacado de uma conta bancária dele no mesmo dia. Então, acho que é o bastante. Tem razão. Bom. Então, você vai dar parcial provimento ao recurso para excluir o valor de 14 mil da base de cálculo. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanhe. Eu vou... Doutor Wesley. A relatora não está colhendo parte da documentação, né, relatora? Não tô, porque ele nunca, primeiro que não prova nada, assim, mesmo se eu acolhesse, mas ele nunca ofereceu, nunca alegou, aquela discussão que a gente fez, eu realmente sou muito firme que eu preciso de ter duplo grau, eu não posso suprimir a análise de uma instância de documentos que sempre se fizeram necessários e que só agora e é um documento unilateral dele, né, um livro caixa que... Então, eu não conheci dos documentos. Aí, no caso, para convencimento, assim, na sua percepção, teria que ter alguma manifestação do contribuinte em específico, é isso? Sim, primeiro, ele juntou, né, alguns livros fiscais, que, assim, como eu não conhecia, eu não enfrentei o mérito de cada um deles, né, o teor de cada um deles. Mas ele juntou para provar uma movimentação financeira no negócio dele de autônomo como protesista, e ele está falando que essa movimentação desses livros justifica os depósitos bancários, mas não há cotejo de depósito, não há nada disso. Ele meio que quer, eu só não quero conhecer porque eu não quis conhecer dos documentos, porque eu não quero ser desleal com o contribuinte, de falar, eu conheço, mas eu não vou ler. Eu não li os documentos e ele também não faz o cotejo com os depósitos, e não se fez necessária a juntada, não foi uma surpresa, ele poderia ter feito isso lá atrás. Então, é minha convicção mesmo de preclusão de prova, embora no meu voto eu registrei o que eu falei nos julgamentos passados, que eu particularmente entendo, eu tenho um entendimento muito maleável, no sentido de documento para provar matéria de ordem pública, qualquer momento, e documento que se fez necessário, a DRJ falou, não, eu não vou aceitar isso porque você não me ofereceu o livro fiscal. Aí se fez necessário. Mas não sendo esse caso, eu acho que eu não posso conhecer de primeira mão um documento, assim. Foi mais por isso. Entendi. Não, eu queria só entender mais no sentido de, por exemplo, se ele traz ao processo parte de documento, tenta demonstrar, e aí ele vem... Não, tanto é que eu conheci os contratos de mútuo dele, embora afastei ele. Para mim não foi suficiente os contratos, mas eu conheci os contratos de mútuo. Porque eles falavam desses contratos de mútuo, a DRJ falou dos contratos de mútuo, ele trouxe os contratos de mútuo, mas não me trouxe prova de pagamento do mútuo, que já teria sido vencido quando ele apresentou, né? Ele poderia trazer, não tem na declaração de imposto, não tem nada, tem um contrato. Eu conheci o contrato, inclusive enfrentei o contrato, porque eu falei, opa, venceu já as parcelas, e você deveria ter me trazido prova de pagamento. Então, é por isso que, em relação aos livros fiscais, eu não quis conhecer. E mesmo se conhecer, eu tenho convicção que não alteraria. Mas eu acho que, para a coerência dos votos anteriores, você pode conhecer.
Não, é que porque, na verdade, eu queria só entender, porque realmente, eventualmente, não se conhece das provas. Então, eu vou acompanhar a relatora nesse caso. Ok. Doutor Kleber. Acompanhe a relatora. Doutora Fernanda. Acompanha o relator. Ele não, só uma confirmação, ele não trouxe nenhum argumento plausível para não ter trazido anteriormente, não? Não. Acompanha o relator. Doutor Paulo. Acompanha. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu vou divergir porque eu não entendi comprovado os 14 mil, então eu vou divergir para negar provimento ao recurso. Então, item 89. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Teve um pedido de perícia, né? Que eu vi lá, que você indeferiu, né? Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em indeferir o pedido de perícia e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir o valor de 14 mil da base de cálculo do lançamento tributário. Vencida a conselheira Sheilares Cartacho Gomes, que negou provimento ao recurso. Eu não fiquei muito convencida daquela transação lá, não. Bom, são 17h55. Nós paramos por aqui. Faltam 3 processos da pauta da tarde. Tá ótimo. Tá? Pela toada desses processos que são extensos, eu acho que se a gente começar, a gente não julga em 5 minutos, não. Eu vou interromper a gravação.